A Diretoria de Comunicação da UFO te convida. Bora prosear? Olá, eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, estamos de volta com mais um Bora Prosear. Nosso convidado de hoje, um convidado com status mais do que significativo nos meios comunicacionais. É o Márcio Manzi Alvarenga, meu parceiro de anos na Rádio Universitária, que cresceu no interior paulista, em São Carlos, onde chegou a ter uma agência de publicidade. Na cidade natal, estreou na Rádio Progresso em 31 de março de 1964, olha só, no dia da Revolução, no dia que estourou a Revolução. E em 1981 veio a Uberlândia para ficar somente 3 meses, apenas enquanto dirigisse uma emissora de rádio. E a vida aconteceu, a estadia foi se prolongando, e o Márcio foi ficando, como diria o Fernando Pirillo. O Márcio é jornalista, radialista, cinéfilo e escritor. Ele produz e apresenta o Trocando em Miúdos na Rádio Universitária, 107,5, desde 1987. Esse programa tem uma marca importante. O Márcio já entrevistou mais de 30 mil pessoas. Ele calcula que em torno de 32 mil entrevistados ao longo desses 38 anos. É nosso colega aqui da Rádio Universitária, na Diretoria de Comunicação da UFO, e o grande convidado desse episódio do Bora Prosear de hoje. Infância, jornalismo, literatura, rádio, política, empreendedorismo, música, tudo isso e mais. Agora, porque, como todos sabem, uma universidade é feita de gente, e gente é feita de histórias. Bora prosear, Eliane? Bora prosear. E hoje, com esse convidado especial, como você já falou, nosso colega Márcio Alvarenga. Márcio, você nasceu em São Carlos, que fica a 235 quilômetros da capital paulista e a 376 quilômetros de Uberlândia, isso em 1950. Agora, me conta uma coisa, é verdade que quando você era criança, você simulou uma rádio imaginária e usava o espremedor de alho da sua mãe para ser o microfone? Olá, gente. Um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho dessa trajetória de vida marcante. E é verdade, sim, Eliane, porque, na realidade, a minha casa tinha um porão, né? E naquele porão, a imaginação voava. E ainda povoava nos meios das famílias a influência do rádio. Minha mãe, por exemplo, adorava ouvir uma novela pelo rádio. E eu, desde menininho, acompanhava a novela, prestando muita atenção. E aí, um belo dia, a minha mãe ficou surpresa ao me ver pegar o espremedor de alho e ensaiar uma locução. E a partir daquele momento, eu imaginei que, de repente, aquele porão ele poderia se transformar num estúdio de rádio. E eu acabei montando uma rádio imaginária. Tinha até toca-disco, Vitor Hugo. E eu fazia, então, uma programação de rádio. E aí fui crescendo. Com 8 anos, a minha casa ficava bem ao lado da Cúria Diocesana. E eu fiquei sabendo que a Cúria Diocesana ia ter uma emissora de rádio. E eu, então, fiquei vivamente interessado em tentar trabalhar em rádio, mas era muito cedo, 8 anos. Mas aos 14, isso aconteceu. A rádio da Cúria não foi para frente, mas existiam 2 emissoras de rádio em São Carlos, a Rádio Progresso e a Rádio São Carlos. Eu fiz um teste na Rádio São Carlos, não fui aprovado, e aí me abriram as portas da Rádio Progresso. E esse início de trajetória se deu de uma forma interessante, porque, na realidade, eu fui contratado como locutor reserva. Eu ia cobrir folgas dos colegas. E justamente no dia 31 de março, o dia do golpe militar, o locutor escalado para o horário, que era o Antônio Morales, eram 15 horas, a hora que ele teria que entrar no ar para fazer o programa Peça e Ouça. Os ouvintes faziam nas caixas musicais, inclusive da Gessi Lever, que distribuía em todo o comércio uma caixa para as pessoas depositarem pedido de música. E aí a gente atendia no programa.
E eram 3h10 e nada do Morales. E aí o dono da rádio virou e falou assim, você vai estrear hoje. Então foi meu batismo de fogo, né? Mas como aquele ensaio da infância, ele foi muito produtivo, porque demonstrei uma desinibição muito grande a partir desse primeiro momento. É claro que você fica nervoso, né? A hora que você vê uma luzinha vermelha acesa dentro do estúdio, ali dá um frio na barriga, mas eu encarei na melhor e acabei superando aquele nervosismo inicial e foi assim que eu comecei no rádio. Isso aos 14 anos de idade, 14 anos. Márcio. E o programa, num dia desse tão especial, como você colocou, teve algum cunho diferente? Era programa de quê? De variedades? Então, era um programa de pedidos de música, né? E é interessante porque eu quis ser criativo a partir do primeiro momento, né? Então, toda vez que eu ia iniciar uma música, eu falava, olha, o próximo cantor, as iniciais é JM. Aí chamava o comercial, voltava, agora vocês vão ouvir Johnny Metz. Era uma tática, né, Márcio? Era a dica, né? Era uma tática, era uma dica. Márcio, além da rádio, quais eram as suas paixões quando criança? Bom, a primeira paixão foi o cinema, né? Porque o meu pai, ele trabalhava de bilheteiro à noite. Meu pai tinha 5 empregos. E à noite ele trabalhava no cinema e, vez por outra, a minha mãe ia ao encontro dele no cinema. E eu me lembro, reforçado exatamente pela memória da minha mãe, que essa primeira vez, eu tinha 5 anos de idade, era o Cine Teatro Avenida, estava passando um filme chamado O Grande Caruso, que era um grande tenor, né? E aí, de repente, a minha mãe, ela cochilou, eu me desvencilhei e entrei dentro do cinema. Nós estávamos no hall de entrada, mas eu fui lá na sala de projeção. E eu fiquei extasiado ao ver o Caruso cantando. E aí não deu outra. Eu soltei assim, aí, Caruso! Aí a plateia toda foi ao riso, né? Então, a minha entrada no cinema, a minha primeira experiência no cinema foi exatamente assistindo o filme. Quer dizer, não assisti o filme, mas marquei presença dentro da sala, o Grande Caruso. Narrando, né? Narrando, porque o Márcio Alvarenga também já foi um grande radialista, bem acomodado nos meios futebolísticos. Aí ele me grita, aí, Caruso. Agora o Márcio Alvarenga, filho do seu Geraldo, filho da dona Nina. Como é que era essa família? Você tem irmãos, Márcio? Como é que é? Eu tenho 2 irmãos, um já faleceu, né? Somos em 3, mas eu acabei sendo filho único, porque os meus irmãos muito cedo deixaram a casa dos pais para trabalhar, estudar, né? E eu fui o último a desgarrar. Eu saí de São Carlos aos 20 anos, né? Voltei e no retorno a São Carlos é que eu tive a oportunidade, inclusive, de me reencontrar com aquela rádio que havia me rejeitado no passado, no primeiro teste que eu não passei, né? E foi uma experiência fascinante o fato de que essa emissora, a Rádio São Carlos, então concorrente da Rádio Progresso, onde iniciei a minha trajetória, eu tive a felicidade, você falou de narrar, e essa foi uma experiência extremamente marcante na minha vida, que eu montei uma equipe de esportes. A rádio há mais de 20 anos não fazia esportes, e eu acabei, então, tendo a oportunidade de montar uma equipe e fazer com que a emissora marcasse presença no esporte. E foi um período, assim, extremamente importante. E aproveitando, eu conto exatamente a estreia da equipe de esportes, chamava-se Equipe Eclética. Aliás, o mês passado, a Rádio Fiscar FM, lá da Universidade Federal de São Carlos, me convidou para fazer uma entrevista exatamente para falar unicamente sobre o esporte e o quanto que marcou na cidade de São Carlos a equipe eclética. Veja, a estreia da equipe ia se dar num jogo amistoso entre o Grêmio São Carlense e o Esporte Clube Corinthians Paulista.
O estádio do Luizão, onde seria jogada a partida, tinha capacidade para 5.000 espectadores, 5.000 torcedores. O Corinthians, com uma grande torcida, iria arrastar um público da região, tranquilamente. E a equipe do Corinthians, na época, era liderada pelo jogador Sócrates, né? Muito bem, a estreia estava marcada para um domingo, às 11 da manhã, e, de repente, na segunda-feira, o Tarcísio, que era o nosso narrador, virou para mim e falou assim: você percebeu que domingo, às 11 da manhã, nós temos o projeto Minerva, de transmissão obrigatória, são 45 minutos. Ou seja, nós só vamos poder transmitir o segundo tempo do jogo do Grêmio com o Corinthians. Bom, aquilo foi uma frustração muito grande, porque você estrear só com meio tempo, né? E aí me ocorreu um fato assim inusitado. Comprei uma passagem para São Paulo, fui a São Paulo, fui ao Dentel, a regional da Diretoria de Telecomunicações, o Dentel, que era responsável por todas as emissoras de rádio e televisão do país. Antes havia marcado uma reunião com o coronel Edgar Ramos, que era o chefe do Dentel, e aí me recebeu prontamente. Falei assim: pois não. Falei: pois é, coronel, eu estou aqui para pedir um favor para o senhor, em nome do interesse público, em nome da segurança de torcedores, em nome, inclusive, da esportividade. Veja, domingo nós vamos ter Corinthians e Grêmio São Carlense lá na minha cidade, São Carlos. O estádio com capacidade limitada. Imagine quantas pessoas irão querer assistir o jogo e não terão acesso. E o que pior, nem pelo rádio eles poderão ouvir. Por quê? No horário, o projeto Minerva vai ser transmitido por todas as emissoras de rádio. Então é aí que entra o meu pedido especial para o senhor. Eu sei da sua grande preocupação, então eu gostaria de formular um pedido e, ao mesmo tempo, firmar um compromisso com o senhor, que é o seguinte: nós transmitiríamos o jogo normalmente, os 2 tempos, integral. Fim da partida, eu me comprometo em colocar o projeto Minerva no ar imediatamente após a transmissão do jogo. Ele olhou para mim e falou assim: nunca ninguém me fez esse pedido. E eu também não tenho como negar. Tudo bem, você pode. Foi a primeira emissora de rádio do país a ter essa prerrogativa, e isso se estendeu depois, porque as outras pegaram carona, né? A porteira que passou o boi, passou a boiada. Então, todo mundo acabou aproveitando o vácuo aí e também fez a reivindicação quando os jogos coincidiam com o horário das 11 da manhã. E essa foi a estreia. E a estreia exitosa, porque, na realidade, imagine, a única emissora transmitindo 5.000 pessoas no estádio, lotado, com o radinho portátil ligado. Onde? Na equipe eclética do rádio. Sucesso total. 100% de audiência. Sucesso total. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai saber mais sobre o Márcio Alvarenga, Uberlândia e a Universidade Federal de Uberlândia. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida.
em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Olá, professores, alunos, técnicos terceirizados da UFO. Nós estamos de volta aqui com Bora Prosear, nosso convidado de hoje, o Márcio Manzi Alvarenga, jornalista da Rádio Universitária, da Diretoria de Comunicação da UFO. Começou em 1986 e o programa começou em 87, o programa Trocando em Miúdos, que tinha outro nome, daqui a pouquinho a gente vai até falar sobre isso. Mas, Márcio, você foi convidado para vir a Uberlândia comandar uma emissora de rádio. Como é que foi? Como é que aconteceu tudo isso? E que emissora que era essa? Então, eu trabalhava na Rádio Renascença de Ribeirão Preto, trabalhava na rádio e no Jornal Diário de Notícias. Inclusive, o meu colega da época, o Heraldo Pereira da Globo, trabalhava tanto no jornal como na rádio comigo, né? E nós fomos nos reencontrar em 1988 por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte no Congresso Nacional. Bem, o grupo ao qual eu era ligado era proprietário da UNAERP, a Universidade de Ribeirão Preto. E eles acabaram adquirindo uma emissora de rádio aqui em Uberlândia, a Rádio Difusora. E eu, inclusive, já tinha até assumido um compromisso de ir para São Paulo, na Rádio Bandeirantes, que já tinha um compromisso prévio. Então, eu assumi com o grupo de Ribeirão o compromisso de ficar apenas 3 meses em Uberlândia. Só que, quando aqui eu cheguei, eu percebi que esse espaço de tempo não seria suficiente para absolutamente nada. A situação da emissora naquela época era muito difícil, muito precária, e, consequentemente, abri mão da ida a São Paulo e acabei ficando em Uberlândia. E nós tivemos a perspectiva, inclusive, de logo de cara, né, a rádio estava numa situação técnica perante o Dentel de não poder funcionar no local onde ela estava funcionando. Então, depois de 3 meses em Uberlândia, no 4º mês eu já estava pensando em mudar a rádio de local, o que aconteceu 6 meses depois, exatamente sob pena de se perder a concessão. Vocês estavam na Quintino Bocaiúva ou foram para a Quintino Bocaiúva? A rádio estava na Tenente Virmontes, 313. Sim. E eu aluguei a casa na Quintino Bocaiúva, onde nós nos instalamos posteriormente. No centro da cidade. Exatamente. É só para dar uma referência geográfica para o público que está prestando atenção aqui, porque nós estamos falando do centro da cidade, né? Tenente Virmontes centro e Quintino Bocaiúva centro de Uberlândia. Centro. E a sua vinda para a Rádio Universitária, quando se deu, Márcio? Então, em 1986, o professor Marco Silva, que era o diretor encarregado da Fundação Rádio e TV Universitária, ele me fez um convite, né? E eu vi nessa perspectiva, nesse convite, a possibilidade de realizar um grande sonho, né? Que era exatamente o Trocando em Miúdos. Eu tinha um sonho de realizar esse programa, mas sabia que era um programa que não teria muito espaço numa emissora comercial, exatamente pela natureza da abordagem dos temas, né? E dentro da universidade, isso realmente seria tudo aquilo que eu vislumbrei um dia ter a oportunidade de fazer. E assumiu, juntamente com a minha colega Sandra Satico, fomos 2 jornalistas contratados, né? E aí tratei de criar alguma coisa já inicialmente, porque a rádio funcionava a nível experimental. O Vitor Hugo chegou um ano depois, né? Mas no primeiro ano ela funcionava em determinadas faixas de horário, né? Mas mesmo assim eu tive a oportunidade de criar o programa A Música no Cinema, que está até hoje no ar,
E esse programa, inicialmente, ele ia ao ar toda sexta-feira, das 18 às 19 horas. E também era uma experiência inédita em termos de programa de rádio. Por quê? Porque o foco era trilha sonora de filmes. Então, foi assim que eu dei o pontapé inicial na Rádio Universitária. O Trocando em Miúdos, naquela época, tinha que formato? Então, o Trocando em Miúdos, na realidade, ele só veio acontecer em 96. Porque o título, o nome do programa em 87, inclusive sugestão do nosso colega Orley Moreira, né? O Orley trabalhava conosco depois e um dia eu falei, olha, Orley, estou pensando em fazer um programa de entrevista, assim, essa. Ué, põe informação ao vivo. E aí eu coloquei o nome de informação ao vivo. Então na época, eu fazia 2 programas de entrevistas, um sobre economia, mercado aberto, das 10 às 11, e das 11 ao meio-dia entrava então com o programa de entrevistas. Como era um programa ao vivo, né, você trabalhava exatamente em cima da corda, naquela linha tênue, né? Porque muitas vezes acontecia o imponderável. O quê? O entrevistado ligava para a emissora, faltando 5 minutos para o programa, olha, não vai dar para ir, médico, por exemplo. Estou entrando agora no centro cirúrgico. Quantas vezes? Né? Então, aí você tinha que laçar um entrevistado, né? E era um grau de estresse muito grande, porque, evidentemente, nem todo mundo tinha nem disponibilidade e, muito menos, até, diria, coragem de enfrentar um programa ao vivo, né? E o Informação ao Vivo, ele foi até 96. Em 96 eu assumi a diretoria de comunicação, então eu não tinha mais condições de fazer o programa ao vivo. E não tinha por que manter o nome Informação ao Vivo. E aí então ele virou Trocando em Miúdos. Eu quero dar um pitaco aqui, inclusive que você deu uma comentadinha, mesmo porque a gente passa batido em fatores importantes dentro da situação da comunicação radiofônica da cidade. Quando você opta por fazer o Informação ao Vivo, um programa de entrevistas numa rádio FM em Uberlândia, na década de 90, um programa de 80, um programa de entrevistas, isso não existia. FM em Uberlândia era reconhecida como a frequência modulada só toca música. Era ou não era, Márcio? Não, inclusive existia até um título meio pejorativo, né? Música de elevador, né? Essa frase, inclusive, música de elevador, foi criada pelo jornalista Paulo Francis. E, na realidade, as emissoras FM, elas tocavam muita música instrumental, né? Agora, o inédito, o Vitor Hugo tem razão exatamente nesse ineditismo do estilo, do formato do programa, porque um colega nosso, ele no dia seguinte à minha estreia, ele me ligou para cumprimentar pelo programa, ele falou, pena que o seu programa vai durar 3 meses. Eu falei, ué, como assim? Não, você está indo na contramão, porque todas as emissoras AM é só programação esportiva. Das 11 ao meio-dia é só esporte. Aí eu disse a ele, mas e quem não gosta de esporte vai ouvir o quê? Aí eu ouvi um silêncio. Eu falei, então, é exatamente por conta disso. Eu vou fazer o que as outras não fazem, porque para fazer igual às outras eu vou ser mais uma. Então eu terei que fazer algo diferente e foi assim que eu investi nesse formato. Agora, a bem da verdade, eu devo creditar os méritos também dessa condição de sobrevivência do programa ao vivo, né? E com assuntos bem variados, porque a minha esposa, bibliotecária da UFO na época, a primeira coisa que eu fiz logo no segundo dia, diante de uma dificuldade de ficar agendando entrevista ao vivo, né? E o constrangimento muitas vezes das pessoas se disporem a participar do programa ao vivo, eu pedi a ela que fizesse o levantamento de todas as teses de mestrado e doutorado. E aí, aqueles formulários contínuos, lembra? Imprimiram uma pilha desse tamanho. E eu ia peneirando,
achava os assuntos mais interessantes, ligava para o responsável da tese, convidava, muitos declinavam do convite, mas outros se sentiam até envaidecidos, né? E foi assim que eu abri espaço, inclusive, para o jornalismo científico, né? Porque na época nem se concebia jornalismo científico só escrito, só artigos científicos, em matérias de jornal, especializadas, matérias de jornal, especializadas, né? Mas no rádio, realmente eu não tenho conhecimento. Naquele momento, nenhuma emissora, mesmo emissora educativa, tem a disposição de fazer essa abordagem em tese de mestrado e doutorado, né? A nível até de manifestar o interesse. Mas eram tantos assuntos, e alguns extremamente interessantes, que eu vi a possibilidade, inclusive, de se romper aquela máxima de que a produção acadêmica só servia dentro da academia. E eu comecei a mostrar que servia para o lado de fora, o balcão de fora também. Márcio, você falou, né, agora há pouco da sua participação como diretor de comunicação da universidade, isso em 1996. Que desafios você encontrou na época até para gerir esse departamento? Olha, o desafio foi muito grande, né? Porque, veja, a rádio estava cumprindo perfeitamente o seu papel, né, de divulgar. Já a televisão, de uma forma muito embrionária ainda, ela procurava marcar a sua presença. Mas a questão fundamental é que faltava exatamente um espaço para a programação local e que as pessoas pudessem se identificar com aquilo que estava sendo transmitido. Nós tínhamos as emissoras já tradicionais da cidade, que abriam espaço em seus noticiários para o noticiário local, né? E o desafio inicial foi exatamente criar determinados espaços que pudessem ser preenchidos com assuntos da comunidade. E eu, inclusive, naquela época, acabei criando também um programa. Acontece o seguinte, que era um programa semanal, né? E que muitas vezes eu me deslocava a Brasília para fazer entrevistas com deputados, senadores, ministros, né? E criou-se um clima extremamente interessante nesse segmento, e a rádio e a televisão, ela conseguiu marcar a sua presença de uma forma bastante flagrante nessa questão do jornalismo local. Eita, prosa boa. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Márcio tem muita prosa, né? Mas aqui é prosa para mais de metro. Daqui a pouquinho, Bora Prosear está de volta com Márcio Alvarenga. A gente vai falar sobre o amor pela música e cinema. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Pois é, estamos de volta com Bora Prosear. Eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, trazendo para você, aluno, professor, técnico, terceirizados da Universidade Federal, aqui os assuntos, as histórias sobre pessoas que constroem, que fazem essa universidade. Não é isso, Eliane? Exatamente. Antes da gente partir para aqueles assuntos que
que você chamou há pouco, eu gostaria de ver com o Márcio um episódio que foi extremamente importante para o programa Trocando em Miúdos em 1988, quando você conduziu um debate com os candidatos a prefeito na época. E esse fato ficou marcado, não foi, Márcio? Olha, muito marcante, principalmente porque esse período as emissoras de rádio e televisão eram regidas pela Lei Falcão. A Lei Falcão era uma lei que engessava qualquer possibilidade e perspectiva de debate e até mesmo entrevista com candidatos. Então, eu discuti, na época, foram 8 candidatos a prefeito por Uberlândia. Eu discuti com as assessorias regras para esse debate e que, de certa maneira, elas se moldavam perfeitamente dentro do que pedia a legislação. E aí eu consegui um feito inédito e que, de repente, até hoje, você ainda não tem exatamente esse tipo de debate acontecendo. Nós estamos num período democrático, né? E esse debate ele seria extremamente importante de acontecer nesses moldes. Quais moldes? O debate aconteceu no antigo anfiteatro da biblioteca aqui do campus Santa Mônica, cuja capacidade era para 400 pessoas. Considerando que eram 8 candidatos, eu distribuí para cada candidato 50 convites. Então, cada partido teria 50 torcedores, eleitores participando. E a questão exatamente das regras para o debate não possibilitava exatamente o convidado daquele partido dirigir pergunta para o seu candidato. Então, ele teria que escolher um outro candidato. Então, isso também foi muito importante para dar exatamente um certo clima no debate e um certo grau de acirramento e até provocações. Antes do debate, fui aconselhado por alguns colegas, inclusive fazendo previsões de que o desdobramento do debate eu poderia perder o controle, já que era ao vivo. O debate foi transmitido ao vivo. E o debate estava previsto para acontecer com 1 hora e 30 minutos de duração. E durou 2 horas e 30 minutos. E, para mim, um gosto muito especial, após terminar o debate, ser cumprimentado por todos os 8 candidatos. Então, realmente, foi a prova de que o debate ele aconteceu dentro das regras do jogo e da forma mais civilizada possível. E com uma plateia, não é, com Márcio? 400 pessoas a plateia, né? Então, quer dizer, poderia haver algum tumulto, mas, evidentemente, felizmente, não aconteceu. Agora, entusiasmado com essa iniciativa, eu fui além. Eu quis fazer um debate com os candidatos a vereador. E aí, vários colegas, um em particular, me perguntou o seguinte: vai ser aonde o debate? No Parque do Sabiá ou no Juca Ribeiro? Porque são 160 candidatos a vereador. Eu falei, não, vai ser no estúdio acanhado da rádio, que tem exatamente capacidade para, no máximo, 10 pessoas. Como são 8? Eu falei, 8? Mas e a Lei Falcão? Não, a Lei Falcão fala que, para o debate, os partidos deverão estar representados. Eu transferi para os partidos a responsabilidade de indicar um representante. Então, só tinham 8 candidatos. E eu fiz o debate com os vereadores, os candidatos a vereador, são 8 candidatos. Olha só, Eliane, os desafios que são enfrentados. Esse debate com os vereadores, o enfrentamento foi de questões legais, né? Que você teve um enfrentamento. Agora, o debate com os prefeitos, que eu me lembro muito bem, quando a gente transmitia ao vivo, não tinha essa facilidade que tem para a gente tinha que pedir uma LP na telefônica, é ou não é? E daí, depois que você pedia a LP na telefônica, eles ligavam a LP e você fazia a transmissão ao vivo
dentro de um teatro que não te dá condição de retorno, principalmente quando tem muita plateia. E você tinha que pedir 2 linhas. Uma linha de transmissão e a E uma outra pra linha de ouvir. retorno. Pra né? ouvir. A sorte é que, como era local, o retorno eu tinha pelo rádio. Então, eu ficava com o rádio fazendo exatamente as vias do retorno, dispensando essa segunda linha. É isso aí. Márcio, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e voltar lá na sua infância, quando o seu Geraldo Alvarenga ouvia, ao pé da sua cama, algumas músicas clássicas que eram da Rádio Eldorado. Isso contribuiu para que você, pessoalmente, passasse a gostar mais desse estilo de música e isso pôde interferir mais tarde na sua vida profissional? Então, Eliane, eu acho que em matéria de gosto, sim, né? Porque a minha preferência hoje de trilha sonora, ela decorre exatamente dessa experiência que eu tive com o cinema, né? Aos 5 anos. E aos 9 anos, eu fui assistir o filme A Ponte do Rio Kwai. E quando eu saí do cinema, eu saí assoviando a música, a marchinha que predominou durante todo o filme. No dia seguinte, eu fui a algumas lojas de disco da cidade na esperança de encontrar a música do filme. Mas aquela época, 1960, as referências que eram feitas com trilha sonora eram gravações de orquestras com as músicas dos filmes. Não era nada original, música original que era produzida em LP, compacto e comercializada, não. Então, eu tive muita dificuldade de fazer a minha primeira aquisição de um LP com trilha original de um filme. Mas percebi, com A Ponte do Rio Kwai, que a música ela tinha entrado para ficar na minha memória. Toda vez que eu ia ao cinema, é claro que eu prestava atenção no enredo, na história, no desempenho dos atores, mas, sobretudo, eu tinha um ouvido para a trilha sonora. E foi assim que o encantamento começou a surgir, né? E esse gosto pela trilha sonora me fez também transformar num colecionador de trilhas. Márcio, desculpa, Vitor Hugo, pode perguntar. Não, eu ia perguntar para ele, porque ele está falando aqui das trilhas, do desempenho dos artistas e tal, e eu me lembrei, eu já vi ele anotar tudo num caderno, principalmente quando a rádio estava lá embaixo. Eu lembro daquele caderno. Quando é que começou aquelas anotações em cadernos? Elas ainda existem, Márcio? Não, e não só existe, porque quando meu pai faleceu, eu fui a São Carlos, fiquei alguns dias lá em casa, visitei o porão, onde tinha aquela rádio imaginária. Sua antiga rádio. Eu abri um guarda-roupa que minha mãe tinha, com um monte de guardados antigos, né? E, de repente, eu vi um caderno. O caderno, inclusive, era de uma agenda de laboratório. Meu irmão trabalhava em laboratório. E a agenda de laboratório, olhei assim na capa a minha letra. Quando eu abri o caderno, eu percebi que eram anotações dos filmes que eu assistia. Então, tinha lá o nome do filme, o nome dos 2 atores principais, o nome do diretor, o nome do compositor da trilha e uma sinopse, 3, 4 linhas, né? Então, aquilo me marcou profundamente. Eu resgatei essa lembrança e, sem nenhuma memória sobre esse fato, eu acabei desenvolvendo exatamente esse hábito do caderno, né, que se repetiu. Então, a primeira experiência foi lá na infância. Eu não tinha lembrança, exceto quando achei esse caderno, né? Mas eu já estava tão condicionado, né, a esse tipo de comportamento, essa preocupação de anotar os filmes. E tal. Fichamento. Né? Exatamente. Ô, Márcio, uma curiosidade agora. Na sua opinião, 3 filmes que as pessoas deveriam assistir.
Então, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, exatamente porque, por exemplo, eu vou te citar um filme, No Tempo das Diligências. Esse filme é de 1939. Né? Muitas pessoas talvez não gostem nem de western e muito menos de filmes antigos, como muitos acabam rotulando, né? Mas, na realidade, esse filme é marcante pelo seguinte aspecto. É um filme que produz um estudo sociológico fantástico. A história é a seguinte, é uma diligência, uma carruagem que vai deixar aquela cidade e no interior da carruagem você tem um bandido, que é o Ringo, e que depois acabaria sustentando o nome para vários personagens que foram criados em cima disso, né? O John Wayne era o Ringo. Tinha um médico alcoólatra, tinha uma prostituta e tinha um banqueiro que estava fugindo com o dinheiro do banco. Olha só, quer dizer, dá um tratado sociológico fantástico esse filme. E esse filme, No Tempo das Diligências, ele aparece em qualquer lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Né? O segundo filme seria O Cidadão Kane, que, ao ver de muitos críticos cinematográficos, é o melhor filme de todos os tempos. E é interessante que é um filme que sustentou uma curiosidade por uma palavra que aparece no final do filme, Rosemundo, e que ninguém sabe a origem, né? E que, eu não vou dar um spoiler aqui do filme, mas que no final do filme ele aparece. Esse filme é sobre a história do maior magnata de mídia dos Estados Unidos, William Randolph Hearst, e que chegou, inclusive, a ser comparado ao Roberto Marinho no Brasil, a analogia que se fazia, né? E o Cidadão Kane é exatamente o autorretrato que o cineasta Orson Welles fez do William Randolph Hearst. Então, é um filme obrigatório. E o terceiro filme, aí já a geração mais recente, Cinema Paradiso, que é exatamente maravilhoso e é um resgate de amor ao próprio cinema, né? E eu, muitas vezes, me vi no personagem Totó, que é aquele menino que se afeiçoa ao projecionista, coleciona retalhos de filmes. O que eu fazia na infância, quando estava indo para a escola, eu passava em frente a uma distribuidora de filmes. E a primeira vez que eu vi, o cara estava despejando no lixo um monte de retalhos. Eu fui lá, peguei tudo e levei para casa. Levei a maior bronca da minha mãe. O que você vai fazer com isso? Aí eu fiquei recortando e colando e tal. Eu tinha um amigo que tinha um projetor. E a gente depois passou no projetor dele esses retalhos, né? E isso é uma coisa assim fantástica. Quando saiu o Cinema Paradiso, eu voltei à infância, né? Então é um filme rigorosamente obrigatório para quem gosta do cinema, e a música simplesmente espetacular, o meu grande ídolo, Ennio Morricone. Chorei de me derramar no Cinema Paradiso. Daqui a pouquinho a gente volta com Bora Prosear. Márcio Manzi Alvarenga, nosso convidado de hoje, vai falar sobre os desafios dos tempos. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória.
convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. Esse programa que conta a história dos artífices da Universidade Federal de Uberlândia. Você, professor, aluno, técnicos terceirizados. E a gente está aqui com o Márcio Manzi Alvarenga, que é uma peça fundamental dentro dessa nossa diretoria de comunicação, trabalha na Rádio Universitária desde a fundação da Rádio Universitária e que já enfrentou muitos desafios no decorrer de toda a vida aqui na universidade, como você pode ver nas histórias que o Márcio conta. Em São Carlos teve uma agência de publicidade, depois teve uma empresa de pesquisas, que inclusive eu acompanhei aqui em Uberlândia, né? Foi de uma ousadia sem contar o tamanho, né, com o trocando em miúdos, que foi informação ao vivo. E, acima de tudo, o Márcio Alvarenga, um grande empreendedor da comunicação, né, Eliane? Sim, com certeza, muitos desafios nessa... Você se considera um empreendedor, Márcio? Eu vou parafrasear o professor Elmiro Santos Rezende, ex-reitor da UFO, né, que uma vez chegou até mim e disse: você é uma usina de ideias. Então, nesse sentido, eu sou mais um usineiro de ideias. Ô, Márcio, uma curiosidade agora. Você viveu, é claro, durante o período da ditadura militar, atuando, inclusive, como radialista. Como você viveu esse período? Que dificuldades você teve durante esse período? Inúmeras, né? Todas as dificuldades oriundas exatamente de um período tenebroso e que, lamentavelmente, foi apagado da memória de muitas pessoas, e todo o resgate que puder ser feito no sentido de acentuar o quanto que esse passado foi tenebroso é importante, né? Por exemplo, em termos de censura. Naquela época, praticamente nós tínhamos um limite quanto à autonomia de você fazer entrevistas. E essa autonomia ela era monitorada pela figura do censor. Então, eu tive algumas passagens marcantes, que rapidamente eu vou resgatar aqui. São Carlos sediou o primeiro festival de cinema brasileiro, e, na época, nós recebemos lá vários expoentes da cinematografia, dentre eles o Anselmo Duarte, que havia faturado, um ano antes, a Palma de Ouro do Festival de Cannes com o Pagador de Promessas. E ele estava brigado com a imprensa, porque a imprensa desmereceu o prêmio que ele recebeu, rotulando como se fosse um prêmio de favor ao cinema brasileiro. E ele ficou tão chateado com isso que não dava entrevistas para ninguém. E como ele era a figura mais ilustre do festival, eu fui ao hotel onde ele estava hospedado na tentativa de entrevistá-lo. E quando eu me identifiquei para o gerente do hotel, ele disse: olha, o Anselmo não recebe ninguém. Eu falei: não, mas fala que é o Alvarenga. E, na época, existia uma dupla sertaneja, Alvarenga e Ranchinho, era muito famosa. E ele automaticamente já ligou a figura do músico, né, do cantor, e mandou subir. Quando ele me viu com um gravador geloso era um gravador italiano que pesava 5 quilos, fita de rolo, né, pequena. E quando ele me viu, aí ele percebeu que eu não era o Alvarenga da dupla e que eu era um repórter. E aí, automaticamente, falou: pode dar meia volta, pode ir embora, não vou conversar com você. Eu falei: olha, Anselmo, eu estou aqui, eu vou me comprometer com você de fazer uma única pergunta. E vou dar a chance que nenhum veículo de comunicação vai te dar de falar tudo o que você quiser.
Aí, quando eu disse isso, ele falou, liga essa geringonça aí. E ele falou por 15 minutos. E eu fiz mais 2 perguntas, encerrei com 20 minutos a entrevista. Assim que eu desci na recepção do hotel, o censor já estava me esperando. Naquela época, a gente usava uma estratégia exatamente para burlar a figura do censor. Andava sempre com 2 fitas no bolso. Então, eu colocava no bolso à esquerda a gravação da entrevista e no bolso da direita uma fita virgem. E aí, ele falou, a fita. Entreguei a fita virgem para ele, corri na rádio, fiz uma cópia. Quando terminei de copiar, o censor estava lá para requisitar, me dando voz de prisão. Eu falei, mas como? Eu estou entregando a fita. Eu tinha 2 fitas no bolso. O senhor me deu um susto tão grande, porque eu não esperava encontrá-lo na recepção do hotel. Eu meti a mão no bolso, tirei a primeira fita que apareceu e, lamentavelmente, era a fita virgem. Está aqui a fita integral, o senhor pode levar, faça bom uso. Me safei dessa. Eu tinha feito o backup. Tinha feito o backup. E me safei da segunda, que eu fui entrevistar, eu fui o último repórter a entrevistar a Cacilda Becker, a maior atriz do teatro brasileiro de todos os tempos. A Cacilda, naquela época, além de atriz, ela foi a São Carlos apresentar a peça Esperando Godot. Ela era presidente do Sindicato dos Artistas, e o sindicato estava em greve, e eles já haviam feito várias manifestações, e a Cacilda era uma figura muito visada. E aí eu fui assistir a peça, assim que terminou a peça, eu corri no camarim dela para gravar uma entrevista. E ela, cansada, ofegante, mesmo assim, ela me deu a entrevista, mais ou menos uns 10, 15 minutos, eu não quis explorar muito, né? E a hora que eu saí, quem que eu encontro? O censor. O censor. Ele já estava na porta do camarim, né? E aí, de novo, ele recebeu uma fita virgem e eu tive que correr para a rádio novamente para fazer o backup da fita. Então, essas 2 experiências. A terceira é com o governador de São Paulo, Roberto Abreu Sodré, da época. Eu fui fazer a cobertura da inauguração da TV Cultura, no ginásio do Ibirapuera. E eu saí de trem de São Carlos, saí 4 horas da manhã, cheguei 10 horas da manhã, 11 horas começava a cerimônia de inauguração da TV Cultura. E aí cheguei, apresentei minha credencial, o sujeito lá me encaminhou até a sala onde ficavam os repórteres. E eu notei que a distância do palco era muito grande e que os repórteres teriam que ficar exatamente naquela sala, confinados e pegando o som de uma caixa de som que saía. Ia pegar o quê? Ia pegar o discurso do governador, né, o diretor da fundação. Aí eu virei, assim, o Salatiel Coelho, da Rádio Bandeira, falei, ô Salatiel, não vamos ter condição de uma coletiva? Não, isso não existe. É só o que nos resta é pegar esse som aí, transformar em matéria. Eu saí dali, entrei num corredor, e longo do Ibirapuera, de repente eu vejo uma comitiva chegando. E era o governador. Porque eu pensei o seguinte, quem lá em São Carlos vai ouvir a gravação que eu estou levando e acreditar que eu estive na inauguração da TV Cultura? Ninguém. Eu peguei o som da Rádio Bandeirantes, da Rádio Tupi, que estavam transmitindo também. Quando eu vi o governador, eu liguei o gravador e fui ao encontro dele. Quando eu cheguei numa distância como estamos aqui do Vitor Hugo, eu senti uma mão pesada nas minhas costas, eu caí de boca no chão, o gravador de um lado, fita do outro. E aí o outro segurança me levantou, o governador pediu uma cadeira, eu sentei na cadeira, ele falou, o que foi, meu filho? Não, governador, eu vim aqui fazer a cobertura da inauguração e
eu gostaria de levar uma mensagem sua à sua cidade, São Carlos. O senhor tem uma fazenda ali. O senhor é uma pessoa muito apreciada na nossa cidade. Agora, quem é que vai acreditar que eu estive aqui em São Paulo fazendo a cobertura da TV Cultura se eu não levar uma mensagem sua? Aí o governador falou assim, pode ligar o gravador. Como é que é seu nome? Márcio Alvarenga. Pois não. Aí o governador começa assim, com muito prazer, estou aqui ao lado do meu amigo Márcio Alvarenga, eu gostaria de dirigir uma mensagem a toda a população de São Carlos, a quem tenho um enorme apreço e consideração, e me sinto muito lisonjeado com a presença dele, fazendo a cobertura aqui desse evento muito importante para a cultura do Brasil. Pronto. Resolvido. Uma mensagem curta, mas daí todo mundo acreditou, porque era uma mensagem dirigida pessoalmente, né? Foi um tapa abençoado que você levou. Ô, Márcio, agora só para a gente encerrar rapidinho, uma entrevista muito chata que você tenha feito e que te marcou profissionalmente, pelo entrevistado não ser agradável, pelo entrevistado ter sido ríspido com você, você teve algo na sua trajetória? Sim, eu tive o desprazer de ter um atrito com a Marta Suplicy, que eu fiz uma entrevista para o meu programa da TV Universitária, e foi uma experiência extremamente desagradável. Foi a mais desagradável da minha trajetória. Eu havia combinado com a assessoria dela que nós teríamos 3 blocos de 8 minutos, então seriam 24 minutos de entrevista. E aí eu consegui, o Heraldo Pereira me ajudou, eu consegui o espaço do Centro Cultural lá da Câmara para gravar a entrevista para a TV com ela. Ela me deu um chá de cadeira de 3 horas e meia, chegou lá esbaforida, ofegante, e sentou e falou assim, você tem 5 minutos para fazer uma boa entrevista comigo. Faça uma boa pergunta e você tem 5 minutos. Eu falei, mas, deputada, eu não foi isso que eu... Não, já está correndo o seu tempo. Aí o Gilberto, que era o cinegrafista, fiz sinal para ele gravar, gravamos a entrevista, deu 10 minutos. E aí ela falou, olha, o seu tempo esgotou, e tirando o microfone de lapela. Eu falei, deputada, a senhora já foi de televisão, a senhora sabe como é que são as coisas. Nós temos que dar tempo para a subida dos créditos, pelo menos. Vamos fazer um mise-en-scène aqui? Ah, sim, não, tudo bem. Aí eu pisquei para o Gilberto para deixar o microfone ligado. E aí, então, a deputada, eu falei, olha, deputada, lamentavelmente o seu comportamento me fez lembrar uma entrevista que eu fiz com o Maluf em São Paulo, também para o meu programa, onde ele fez exatamente a mesma colocação que a senhora. Você tem 5 minutos para fazer uma boa pergunta e eu vou te dar a resposta em 5 minutos. Aí ela riu. Engraçado, você é a segunda pessoa que diz isso. Tem um amigo que fala que mas o meu M é mais limpo que o dele. Então, eu fiz questão, inclusive, de colocar essa entrevista no ar. Mandei a cópia da entrevista para a assessora, que ela não acreditava, mas eu combinei que eram 30 minutos. Né? Então, essa foi a experiência mais desagradável que eu tive até hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com Bora Prosear. Márcio Manz Alvarenga é o nosso convidado de hoje. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho,
Nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta. Eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira com Bora Prosear. É isso aí. Nosso convidado de hoje, Márcio Manzi Alvarenga. E aí? Bora prosear, Eliane? Bora, e agora vamos saber um pouquinho da vida corriqueira do Márcio, fim de semana, dia a dia. O que é que você mais gosta de fazer nas horas vagas, Márcio? Você tem horas vagas, Márcio? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? As horas vagas são vagas, né? São poucas. Mas, na realidade, eu gosto muito de leitura, gosto muito de ouvir as minhas trilhas sonoras e aprecio também um bom vinho, né? Então, isso me preenche o tempo vago. Agora eu quero fazer uma confidência aqui. O Márcio falou que quando ele começou com o programa, ele teve uma grande colaboração da esposa, que é a Marinês, né? Nós não falamos o nome, né, Márcio? Mas a Marinês, ela trabalhava na biblioteca e ele ficou muito entusiasmado, viu, Marinês? Que ele chegou e falou, olha, agora eu vou ter as pautas a partir das teses de mestrado e doutorado, né? E o Márcio selecionava mesmo essas teses de mestrado, doutorado, ele lia, eu não sei se os resumos, eu sei que ele ficava lá o tempo todo com isso, e isso aí realmente deu um encaminhamento bom para o Trocando em Miúdos, né, Márcio? Com certeza, foi de fundamental importância. Eu acho que realmente a minha esposa foi a grande pauteira do meu programa durante um bom tempo, né? Mas, mais do que isso, quer dizer, é uma companheira de todas as horas, que eu me orgulho muito, e me ajudou muito, inclusive, nos livros que eu editei, né? Ela fez toda a parte de referência bibliográfica dos livros, e é uma pessoa que tem uma participação muito ativa na minha trajetória de vida. Você tem filhos, Márcio? Eu tenho uma filha e 2 enteados. Os filhos da Marinês, do primeiro casamento, e tenho uma filha. Netos? Uma neta. Ô, Márcio, para a gente finalizar esse Bora Prosear de hoje, porque o assunto aqui não faltou e a gente explorou aqui de tudo quanto é lado. Quais são os planos? Olha, Vitor Hugo, é uma boa pergunta e a cada dia que passa eu sempre acabo alimentado por novas ideias, né? Como eu disse, eu sou um usineiro de ideias, né? E agora o meu próximo projeto chama-se Cine Contraponto. Eu tive essa experiência em 2015, uma experiência muito interessante. A gente passava um filme e depois os 2 contraponteadores iam debater com a participação da plateia também. Nós fizemos algumas apresentações no MUNA e agora nós vamos ter um outro palco que oportunamente eu vou divulgar. É um projeto que a gente já começou desde a semana passada a discutir e que deve ganhar corpo ainda esse ano. É o Cine Contraponto. Ele não para, né? Ele não para. Qual que é a sua idade, Márcio? Pode perguntar? 7,5. Olha, já aposentou aqui da UFO, né? Sim, aposentei na compulsória, né? Sim. Eu fui obrigado a me aposentar. Levei um susto danado quando eu recebi o telefonema que eu precisaria me aposentar. Mas só no papel, né? Porque O Trocando em Miúdos está no ar, viu, gente? no ar, vai continuar no ar. Segunda a sexta. Sábado. 11 da manhã, sábado contraponto, não é? Isso. E estamos aí. Mas queremos te agradecer. Um prazer muito grande. Eu acho que o Bora Prosear é uma ideia muito fértil, muito oportuna,
E esse espaço é extremamente importante para que a gente possa, bora prosear. Para a gente prosear, né, Márcio? Obrigado, Diane. Obrigada, Vitor. Obrigada, Márcio. Obrigado. Foi ótimo estar com vocês aqui. Quero agradecer também a Patrícia Amaral, a Ana Spanenberg e a Josiele Ingrid. Bora prosear. Volta com você em breve. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube.